estou aqui de volta com você. Você sabe que no domingo passado foi Dia das Mães, né? Então, aqui em casa, os meninos compraram uma torta de chocolate para a mãe deles, para Margarita. E é claro, sempre eu vou dar a minha beliscadinha. Tá uma delícia. Se pudesse, mandaria um pedaço aí para você, mas essa torta veio bem a calhar com o que a gente tem para falar para você no programa de hoje. Eu sei que você ficou com água na boca, né? Mas a ideia é estimular a você entender o que eu vou compartilhar contigo aqui no programa de hoje, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui o meu áudio para que você me ouça melhor. Tomara que você agora esteja me ouvindo muito bem, tomara, né? Bem, você sabe que todos nós dizemos e entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito de Deus. Essa é uma frase conhecida porque isso foi o que Cristo conquistou na cruz a nosso favor. Então hoje a gente diz, não, o corpo dos filhos de Deus é templo do Espírito Santo. Costumamos dizer também que Deus não habita em templos feitos pelo homem, ou seja, construções chamadas igrejas, né? As construções são chamadas igrejas equivocadamente, porque na verdade igreja sou eu, igreja é você. Por quê? Porque o meu corpo é templo de Deus, o teu corpo é templo de Deus. Então, para você ter uma referência bíblica do que nós estamos falando, isso está aqui em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. O apóstolo Paulo estava numa discussão aqui, e eu vou ler 2 versículos aqui para você bem rápido, para você compreender e te dar uma base bíblica daquilo que a gente está falando. Ou ignorar, abre aspas, né? Ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? É uma pergunta. O qual está em vós, ou seja, Cristo em vós, né? Está em vós, o qual tendes de Deus, ou seja, o teu corpo você recebeu de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, não foi você de você mesmo. Aí outro verso tremendo, ele fala, porque vocês foram comprados por um alto preço, glorificai então a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, ou seja, os dois, os quais pertencem a Deus. O apóstolo Paulo estava numa briga aqui, não quero me meter naquela briga lá, mas esse é o contexto, né? Ele estava falando ali de coisas que as pessoas podem cometer contra o seu próprio corpo, e as coisas que você pode cometer contra o teu próprio corpo, elas são muito graves mesmo, porque o teu corpo não é teu, o meu corpo não é meu. E hoje eu quero falar para você de algo que todos nós, eu me incluo, para você ver, eu tenho aqui do meu lado um bolo de chocolate, eu me incluo algo que todos nós fazemos e que muitas vezes, não todas, mas muitas vezes nós estamos ofendendo o templo de Deus. E vou tentar te explicar um pouquinho esse assunto aqui. Vou falar de uma maneira bem simples. Portanto, se você é um médico, se você é um catedrático no assunto da saúde, me perdoe, tenha paciência comigo, mas essa é a minha forma. Eu vou falar de maneira bem simples para que todos que estejam me acompanhando me compreendam exatamente o que eu quero dizer. Quando a gente diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que as coisas que nós fazemos, né, podem estragar, podem ofender o templo do Espírito de Deus e consequentemente ofendem a Deus também, como você acabou de ouvir ou ler ali,
As pessoas pensam no cigarro, né? Todo mundo sabe que cigarro faz mal. As pessoas pensam no álcool, no vício do álcool, todo mundo sabe que esse vício, qualquer vício não presta, mas esse aí destrói, né, a pessoa e tal. Mas as pessoas se esquecem de algo e não consideram muito algo que mata, tanto quanto o cigarro, talvez até mais do que o álcool, que é a gordura abdominal. É por isso que eu brinquei com esse tema e chamei essa palavra de hoje de a barriga no templo do Espírito Santo. Olha, se teu corpo é o templo do Espírito Santo, eu estou falando da nossa barriga, aquela barriguinha, camisa de bola, como eu costumo falar. Aí a pessoa ali está com a camisa de bola. A camisa é preta, é branca, é azul e tal, mas tem um formato no abdômen que parece uma bola. Eu brinco, né? Eu gosto de brincar com qualquer coisa, eu sou assim mesmo, brinco mesmo e pronto. Tomara que você me entenda. Então eu gostaria de falar sobre duas coisas que estão presentes no corpo, na vida, no dia a dia de todo ser humano, porque todos nós comemos e quando a gente come, a gente ativa no nosso corpo uma coisa que se chama metabolismo. O nosso corpo ele tem um metabolismo, ele é preparado pelo próprio Deus para metabolizar, né? Para queimar, para consumir esse alimento que a gente ingere. Então, existem duas coisas que acontecem existem muitas coisas que acontecem, mas quando você ingere qualquer alimento, uma torta de chocolate como essa, então, vamos falar dela? Mas não só ela, qualquer comida que você venha a comer, ela estimula duas coisas no teu corpo. Ela estimula uma coisa chamada glicose, que é o açúcar que você ingere. Quando você ingere, se chama glicose. E a insulina, que é um hormônio que tem a função de carregar a glicose, que é o açúcar que está no sangue. Você vai entender aqui agora. Por exemplo, vou pegar aqui o meu bolo, que está gostoso pra caramba, e vou te dar um exemplo assim, ao vivo, né? Esse programa, eu queria dizer para você que eu resolvi gravar, porque é um assunto gostoso, que eu estou buscando me aprofundar cada vez mais. Não conheço nada ainda, mas o pouquinho que eu já conheço, eu tenho certeza que pode te ajudar, por isso que eu quero compartilhar com você. Então eu estou aqui com o bolo, ingeri, comi esse pedaço de bolo. O que está acontecendo comigo nesse momento no meu corpo por causa do bolo que eu coloquei na boca? Você vai ver eu olhando para cá, porque eu anotei mesmo, sabe? Eu anotei porque isso aqui eu quero que fique bem, para que você goste do assunto e me pergunte mais sobre esse assunto. Aliás, esse programa nasceu a pedido de alguns abençoados que outro dia eu comecei a falar sobre esse assunto e eles gostaram e me procuraram depois no WhatsApp me incentivando, e eu quero aqui motivar você. Então, coloquei o bolo na boca, mastiguei e engoli. Então, aqui o bolo está nesse momento descendo pelo meu esôfago, ele entra no meu estômago, ok? No meu estômago ali ele recebe um certo tratamento que não vem ao caso aqui falar, porque o estômago é um órgão preparado para receber o alimento, mas ele injeta ali um determinado ácido, um líquido para poder preparar tudo isso para o próximo passo, que esse bolo não vai ficar no estômago, ele entra imediatamente depois do estômago no intestino delgado, e é aí que acontece o milagre. Quer dizer, o milagre acontece na hora que alguém fez esse bolo tão gostoso. Mas, então, você colocou o bolo, ele desceu para o teu estômago, passou para o teu intestino delgado, e aí acontece
um milagre que eu chamei aqui, que é o teu corpo, através do intestino delgado, ele assimila o alimento, porque agora o alimento já não está nessa forma, já não, né, nessa característica que você colocou na boca, porque ele já passou pelo esôfago, estômago e entrou no intestino delgado. E o intestino delgado é responsável por absorver aquilo que serve pro teu corpo, aquilo que vai alimentar o teu corpo. Então, o intestino delgado, ele retira ali do alimento, absorve tudo aquilo que serve para você, como eu já disse e repito, e então permite a entrada na corrente sanguínea desses nutrientes, vamos chamar assim. Dentre esses nutrientes está a glicose. A glicose, que é o açúcar, que estava presente no próprio açúcar da pessoa, né, que fez o bolo. Ela colocou açúcar, ela colocou farinha, que também, quando metaboliza, se transforma imediatamente em glicose, né, a farinha. Quando você come pão, pizza, carboidrato, todo esse material desse tipo de alimento, quando passa lá por esse setor que eu estou te falando aqui, né, ele se transforma em glicose. O que é glicose? Você pode chamar assim de açúcar no sangue. Todos nós temos que ter isso. Por que o açúcar é importante? Porque açúcar significa energia. As nossas células, elas têm um miolo chamado mitocôndrias, que elas queimam, ali acontece uma combustão. Para essa combustão que resulta em energia, que faz a gente se movimentar e andar para aqui e para lá e resolver as coisas, e vai, vem, levanta, senta, pá, pim, pum, tudo isso, as células precisam queimar açúcar. Então o açúcar é fundamental para uma vida, né? Então você não pode ver todo o açúcar como inimigo. O problema é o excesso de açúcar, que chama à existência o excesso de insulina. Então, voltando aqui ao exemplo, colocou a comida na boca, desceu pelo esôfago, caiu no estômago, preparou ali um pouquinho, desceu para o intestino delgado, ele absorveu e permitiu então a entrada de tudo aquilo na corrente sanguínea, então vai também lá para o fígado, como você sabe. No momento em que a glicose entra na corrente sanguínea de uma pessoa, como neste momento talvez, a glicose que eu acabei de ingerir nesse pedaço de torta de chocolate entrou no meu corpo. O pâncreas, que é um órgão que fica por aqui, mais ou menos aqui nessa localidade nossa, pertinho do estômago, que é o responsável pela insulina, é como se ele desse um grito bem alto: alô, rapaziada, vamos acordar aí porque a glicose acaba de entrar no sangue. Então, por que o pâncreas dá esse grito, dá esse alarme? Porque o pâncreas, imediatamente quando a glicose entra na corrente sanguínea, ele produz o hormônio chamado insulina. O que é, ou melhor, o trabalho da insulina? Imagine você o pâncreas como uma garagem de táxis, tá bom? Quando você ingeriu aquele alimento, que a glicose entrou na corrente, o açúcar entrou na corrente sanguínea, se transformou em glicose, o pâncreas identifica: opa, glicose aí. Ele dá ordem a seus táxis para entrarem na corrente sanguínea, recolherem aqueles passageiros, que agora nós vamos chamar a glicose de passageiros, e entram no táxi chamado insulina. E a insulina é o hormônio que faz com que a glicose vá para todos os órgãos do teu corpo. Então, o teu corpo começa a receber o alimento energético para que ele possa continuar vivendo, respirando e tal e tudo mais. Um detalhe que eu vou te dizer:
Esses táxis, que a gente está chamando de táxi aqui para dar um entendimento mais fácil para todo mundo, até para mim mesmo explicar, para eu mesmo explicar, ele leva uma faixa de 80% da glicose que entrou no sangue, ele leva para os órgãos, para alimentar as células nos órgãos. E 20% mais ou menos ele leva direto para o fígado. Ele separa 20%, 10 de dízimo e 10 de oferta, e leva para o fígado. Quando chega esse açúcar no fígado, essa glicose no fígado, o fígado a recebe, né, da insulina e a transforma imediatamente em glucógeno, que é uma forma de açúcar, de energia que está guardado no fígado. Para que isso? Porque o ser humano é capaz de ficar vários dias sem comer. Por que o ser humano consegue ficar vários dias sem comer? Porque quando o ser humano está um dia sem comer, 2 dias sem comer, e precisa desse açúcar, dessa energia na célula, essa reserva chamada glucógeno, que está no fígado, vai sendo colocada no sangue paulatinamente pelo nosso amado fígado. Então, o fígado armazena esses 20% para isso, para que você possa ter energia caso amanhã você não tenha tempo de almoçar, nem de jantar, sei lá, caminhar por aí, fazer uma caminhada. Você não precisa comer durante o dia, porque o teu fígado vai manter as tuas células queimando esse açúcar, porque ele tem essa combustão aí. Porém, tem um detalhe, voltando às células. As células têm um limite para receber essa glicose. Imagine as células como uma bolinha assim, com várias portinhas aqui em todo lado, tá bom? Todo lado. Então vem o táxi chamado insulina com o passageiro chamado glicose e estaciona ali na frente daquela célula. Aí desce, bate na porta: ô dona célula, eu tenho aqui um passageiro que quer entrar aí. Aí a célula, né, o porteiro da célula vai olhar e vai falar assim: pode entrar, tem vaga. Aí tem vaga, entra aquela glicose, porque aquela célula está receptiva, está precisando daquela energia para queimar, para continuar respirando, vivendo. Então vai receber aquela glicose e aquilo vai funcionar. Bacana, mas a célula tem um limite. Então, se chegar o táxi chamado... Como é o táxi? É insulina. Com o passageiro chamado glicose bater na porta, o porteiro disser assim: ó, aqui não cabe mais ninguém, a casa está cheia, o que vai acontecer? O táxi chamado insulina vai continuar andando na estrada chamada corrente sanguínea, não vai sair dali e vai bater em outra célula. E quando chegar lá, ele vai bater também, e aí, né, vai acontecer de que aquele porteiro vai olhar e vai dizer assim: ó, aqui a casa está cheia. E ele vai fazer outra vez o mesmo percurso e vai chegar em outra célula, em outro órgão, em outro lugar, vai bater na porta, o porteiro vai dizer: o que você quer? Não, é que eu tenho aqui um passageiro chamado glicose que quer entrar aí e tal. Ele vai olhar, o porteiro vai olhar lá para dentro e vai dizer: aqui não cabe mais ninguém, até que esse táxi chamado insulina volta para o fígado. Como o fígado já está suficientemente abastecido com a sua energia, a sua glicose, que agora se chama glucógeno, o fígado tem um trabalho excessivo nesse momento. Ele pega aquele excesso de glicose, que agora rodou a corrente sanguínea e não teve lugar para entrar, e o fígado transforma em gordura. E esta gordura, ele começa a ordenar que seja armazenada debaixo da pele, e também que quando começa esse excesso diário, né, ele armazena essa gordura entre as vísceras, chamada gordura visceral. A gordura, e você pode notar que quando você começa a sair dos trilhos com a tua boca, quem não vacilou, né? Principalmente no Natal e tal, essa época de comida pra caramba, principalmente açúcar,
né? Você nota que a tua barriguinha começa a como que inflar. O que está acontecendo ali? O que está acontecendo ali é que você está apresentando excesso de glicose, porque está ingerindo muito açúcar, e está causando que o pâncreas jogue um excesso de táxi, de insulina no teu corpo. Como isso não tem aonde ser recebido mais, porque as células já estão completas com o seu açúcar ali dentro, sua glicose, o fígado então transforma isso em gordura visceral. E a gordura visceral, ela está atrás do músculo do abdômen, entre as vísceras. E toda essa gordura é chamada gordura abdominal, né? Por isso é que você vê que tem pessoas que vão para a academia de noite, fazem muitos abdominais e não perdem a pança, o pneuzinho, a gordurinha aqui. Por quê? Porque a barriga protuberante mostra que o cuidado com o templo do Espírito de Deus não está lá muito bom. Por que eu digo isso? Porque uma pessoa, depois dessa pequena explicação, que eu espero que você esteja entendendo claramente, uma pessoa que tem o abdômen avantajado, essa pessoa ela tem o índice de glicose fora do limite, ela já certamente está caminhando, se não já estiver pré-diabética, diabetes tipo 2, né? Que é aquela que a gente causa, porque tem a diabetes que o corpo já nasce assim, lamentavelmente. Mas eu estou falando de uma diabetes que é causada pelo homem, com refrigerante, com pão, com pizza, com esse açúcar disfarçado de farinha, é o açúcar embutido, né, que a gente chama. Então, a pessoa que tem esse abdômen avantajado, ela está pré-diabética, certamente tem um índice de glicose alto no seu sangue, ela tem pressão arterial alta também, certamente. É bom até fazer o exame para comprovar o que eu estou dizendo, porque tem. A barriga indica, a barriga no templo do Espírito Santo indica que tem que melhorar, que eu tenho que melhorar o cuidado com o que eu estou comendo. Não é que eu vá deixar, de comer a minha torta de chocolate. Não é isso. Não é proibitivo. Mas é que eu vou agora inverter a coisa. Porque, veja bem, de manhã eu tomo café com leite, pão na chapa, açúcar no café ou adoçante, que é pior do que o açúcar, o pão com margarina, que você já sabe que isso vai se transformar em glicose, o pão principalmente. Aí eu vou almoçar, eu como um pastel, ou um risole, ou uma coxinha, e tudo isso tem farinha. Eu como muito arroz, eu como muito macarrão, eu como... né? Então eu não divido bem o meu prato, então eu continuo mantendo os meus passageiros no sangue pedindo táxi. Aí o pâncreas, dá-lhe táxi, ó, por quê? Porque tem muito passageiro no sangue esperando táxi, então dá-lhe insulina, por quê? Porque tem muita glicose. Aí de tardinha eu vou ali lá e tomo um milkshake, né, ou então um sorvetão, uma coisa assim e tal, aí mantém, pá, dá-lhe táxi, o pâncreas, o fígado, toma, aí Então é assim que cresce a barriguinha no templo do Espírito Santo. Não é só isso, também o estresse causa isso, também dormir mal à noite também causa isso, e outros detalhes aí. Então eu espero que com esse programa de hoje você tenha entendido o que eu falei, porque quando a gente lê então a partir de agora esse verso, ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, o qual está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então a gente não está falando aqui só de cachaça, maconha, cocaína, cigarro, charuto.
A gente está falando aqui de comida também. O problema não é nada disso, o problema é o excesso, o problema é o descontrole, o problema aí é a falta de moderação. Então, muito agradecido por participar do programa Café e Palavra de hoje. Escreva depois aí se você gostou, se não gostou, qual é a tua dúvida, mande uma pergunta no WhatsApp que eu vou procurar responder você e te ajudar da melhor maneira que eu puder. Tá bom, abençoada? Quinta-feira a gente volta às 22 horas com outro interessante tema. Muito agradecido a você, peço a você que se inscreva no canal, que compartilhe os nossos temas, os nossos links. Agradeço pela semente que você tem semeado aqui no nosso ministério. Tua semente serve para isso, para que eu possa devolver em termos de informação que vai te dar reinado em vida, não é uma informação oca, aí, como é que a gente fala, né? Assim, fictícia, não, uma informação verdadeira, que vai te ajudar a reinar em vida e viver de vitória em vitória. Se você experimentar um pouco do que eu estou falando, você vai ver que no decorrer de 30 dias, 60 dias, o teu corpo vai responder, teu sono vai melhorar, teu intestino vai melhorar, tua reação, teu humor vai melhorar. Tudo isso vai melhorar porque você vai parar de gastar dinheiro com remédio. Tudo isso vai entrar num equilíbrio. O nosso corpo, ora, se ele é templo de Deus e preparado por Deus, ele está preparado para se curar. Quem estraga é a gente, né? Comer uma torta de chocolate dessa é uma maravilha, isso é gostoso pra caramba. Mas se eu viver fazendo isso aí, eu vou me matar. Eu vou estragar o templo e não vou reinar. Imagina, um cara como eu, com 62 anos, peraí, ainda quero jogar bola com meus filhos, ainda quero brincar, ainda quero dançar com a minha esposa, namorar muito ela, ainda quero brincar com a minha mãe, ainda quero fazer as coisas, ainda quero trabalhar bastante, ainda quero divulgar bastante a palavra da graça de Deus. Imagina. O que está acontecendo com o líder lá? Ele está acamado porque está com pressão alta. Não, isso para mim, eu recebo que eu estou livre disso aí. E confesso que o anjo me ajuda a eu controlar e ter domínio próprio. Porque é muito boa essa torta de chocolate. Eu vou já matar aquele pedacinho ali. Mas eu te falar uma coisa, hoje é a única coisa doce que eu estou comendo até aqui. Então, isso aí... se você faz a soma, poxa, eu não comi nada com açúcar, não. Então o corpo vai tolerando, e se você vai fazendo isso todo dia, você vai diminuindo os passageiros chamados glicose no teu sangue, esperando táxi chamado insulina, o pâncreas vai começar a descansar, o corpo a medida abdominal vai começar a diminuir, vai ficar mais legal, e você vai poder ficar ereto, olhar assim para baixo e vai conseguir ver pelo menos o dedão do pé, né? Depois dessa eu vou terminar. Até quinta-feira, olha, não julgue teu dia por aquilo que você colheu, senão julgue teu dia por aquilo que você plantou. Valeu? Tá bom? Vou deixar você com a nossa última tela aqui de despedida, né? Aliás, se você desejar semear no ministério, está aqui nossos endereços de Pix. Você pode enviar tua semente aqui para o Ministério Reconciliados com Cristo. Nós temos conta no Caixa Econômica Federal, no Banco PagSeguro, no Banco Itaú. Cada um desses códigos representa um desses bancos e aí você pode semear assim. Eu declaro você reinando em vida, livrado de todo vírus e com domínio próprio. Mas eu gostaria que você exercesse domínio próprio conhecendo as coisas. É muito mais interessante, é muito mais bacana, muito mais legal. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Teu corpo é templo do Espírito de Deus. Deixa ele bem legal, cuida dele, deixa ele bem bonito, que você vai ver que tua vida vai melhorar assim. Tchau.